Se eu te mostrasse essa joia agora e perguntasse quanto você cobraria para produzir uma peça igual? 300, 500, R$ 1.000? A verdade é que muita gente na joalheria faz exatamente isso. Olha uma foto, pensa em um número e manda um orçamento. O problema é que isso funciona, até o dia que não funciona. Porque basta errar algumas gramas, esquecer um custo ou calcular a margem de forma errada, e aquela venda que parecia ótima vira uma venda sem lucro. E o pior, muitas vezes você nem percebe. Você entrega a joia, recebe o pagamento, mas chega no final do mês com a sensação de que trabalhou muito mais do que ganhou. E eu já passei por isso, principalmente no começo, quando eu ainda não tinha um método tão estruturado para precificar. Por isso, hoje eu vou fazer algo diferente. Vou pegar uma joia real e calcular tudo ao vivo e mostrar exatamente quais números entram na conta. Quais erros fazem um joalheiro perder dinheiro e quanto eu cobraria por essa peça. Então fica comigo até o final, porque tem um detalhe que quase ninguém considera e que pode mudar completamente o valor final de uma joia. Se ainda você não me conhece, eu sou Tainara Orives e modelista de joias. E uma das coisas que mais vejo profissionais iniciantes sofrendo é justamente na hora de colocar preço. Muita gente aprende a fabricar, aprende a modelar e vender, mas nunca aprende a precificar. E aí trabalha muito, mas não vê resultado financeiro. Então hoje eu vou mostrar exatamente como eu faço. Antes de começar, quero mostrar uma ferramenta que venho usando bastante no meu dia a dia. Durante muito tempo, eu fazia tudo em planilhas, calculadora, bloco de notas, anotações espalhadas, e não existe nada de errado com isso. Inclusive, muitos profissionais continuam trabalhando assim. Mas conforme fui fazendo mais orçamentos, percebi que estava gastando muito tempo repetindo sempre o mesmo processo. Então comecei a desenvolver uma ferramenta para centralizar tudo isso, a Dualcalc. E hoje vou usar ela para fazer essa precificação ao vivo. O interessante é que ela funciona de duas formas. A primeira é totalmente manual. Você preenche metal, peso, perdas, pedras, serviços, mão de obra, margem, tudo manualmente. Mas existe uma segunda forma. Você envia uma foto da joia e a inteligência artificial faz uma análise inicial. E é isso que vamos testar agora. Vou pegar essa imagem e enviar para a ferramenta e pedir para ela analisar. Olha só. Ela identificou a característica da peça, estimou o peso, estrutura, metal provável e já trouxe uma estimativa inicial. Mas aqui existe uma coisa muito importante. A IA não decide por mim, ela acelera o processo, porque tudo pode ser ajustado. Se eu discordar do peso, eu altero. Se eu quiser outra margem, eu altero. Se a mão de obra for diferente, eu altero. A decisão continua sendo do profissional. E isso é algo que eu gosto bastante, porque você ganha velocidade sem perder o controle. Agora eu quero validar essa análise, porque a IA fez uma estimativa inicial, mas quem toma a decisão final sou eu. A primeira coisa que eu vou definir aqui é o material. Nesse exemplo, vamos trabalhar com prata 925. A cotação já aparece atualizada e isso é muito importante. Quem trabalha com metais preciosos sabe que os preços mudam constantemente. Agora vamos para o peso. A IA estimou aproximadamente 5 gramas, mas olhando para essa peça eu acredito que ela esteja mais próxima de 6 gramas. Então vou corrigir. Olha isso, só essa alteração já mudou o preço final. E é exatamente por isso que não dá para trabalhar no chute. Agora vou adicionar um item que muita gente esquece. As perdas que vou deixar em 10, que já é o default aqui do site. Pode parecer pouca coisa, mas quando você trabalha com metais preciosos, isso faz diferença, porque a joia não nasce pronta. Tem limagem, tem acabamento, tem ajustes, tem material que fica pelo caminho, e se essa perda não estiver no orçamento, alguém vai pagar por ela. Na maioria das vezes, o próprio joalheiro. Eu aprendi isso na prática. No começo eu não considerava isso com tanta atenção. Hoje considero sempre.
Agora vamos para a minha mão de obra. E aqui eu vejo muita gente errando porque valoriza o metal, valoriza a pedra, mas esquece de valorizar o próprio trabalho. E essa peça exige montagem, acabamento, polimento, tempo de bancada. Então, para esse exemplo, vou colocar R$60 de mão de obra. E vou ajustar terceirizados também, porque essa peça vai ser quase toda terceirizada. Olha como o preço muda. Isso faz sentido, porque o cliente não está comprando apenas prata. Ele está comprando o conhecimento que transformou aquela prata em uma joia. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo aqui, deixe seu like no vídeo, porque eu raramente vejo alguém mostrando a precificação dessa forma tão aberta. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Agora eu vou adicionar alguns custos complementares. Vamos imaginar embalagem, envio, consumíveis da oficina. Vou inserir tudo isso aqui. Olha novamente o valor mudando. E é exatamente assim que muita gente perde margem sem perceber. Não é um grande erro, são vários pequenos custos que nunca entram na conta. Quando você soma tudo no final do mês, entende para onde o dinheiro foi. Agora chegamos em uma etapa extremamente importante, o markup. Vou aplicar aqui uma margem de 60%. Olha a diferença. E muita gente olha para isso e pensa, nossa, ficou caro. Mas vamos lembrar de uma coisa, uma joia não precisa sustentar apenas aquela joia. Ela ajuda a sustentar o negócio. A ferramenta, equipamentos, energia, marketing, cursos, tempo administrativo, impostos, tudo isso existe e tudo isso precisa ser absorvido pelo negócio. Quando você entende isso, para de enxergar lucro como exagero e começa a enxergar lucro como sobrevivência. Agora temos um valor que eu considero saudável para essa peça e o mais importante, eu consigo enxergar exatamente de onde esse número veio. Material, perdas, mão de obra, custos complementares, tudo isso está aqui. Nada foi chutado ou inventado. Isso traz muita segurança porque quando um cliente pergunta, Tainara, por que custa esse valor? Eu consigo explicar. E quando você entende seus números, você para de se sentir culpada por cobrar o preço justo. Mas calcular é apenas a metade do trabalho, a outra metade é apresentar, porque existe uma diferença enorme entre mandar um texto solto no WhatsApp e enviar um orçamento profissional. Olha isso. Aqui já aparecem descrição da peça, formas de pagamento, desconto no Pix, parcelamento, prazo de produção, tudo organizado, com identidade visual. Isso muda completamente a percepção de valor, porque profissionalismo também vende. Outra funcionalidade que eu gosto bastante é o acompanhamento da produção. Depois que o cliente aprova o orçamento, ele consegue visualizar as etapas da peça. Então, em vez de ficar perguntando, já ficou pronto? Está em qual fase? Ele acompanha tudo isso através de um link. Isso melhora a experiência do cliente e reduz bastante mensagens repetitivas durante a produção. Se tem uma coisa que aprendi empreendendo com joias é que precificação é posicionamento. Durante muito tempo, eu achava que cobrar mais significava afastar clientes, mas o que eu percebi foi exatamente o contrário. Quando você entende seus números, ganha confiança, e quando você ganha confiança, consegue defender seu preço. Hoje eu vejo muitos profissionais extremamente talentosos trabalhando no limite porque nunca aprenderam a precificar corretamente. E isso me preocupa, porque não adianta fazer joias incríveis e não conseguir transformar isso em um negócio sustentável. Por isso, se existe um conselho que eu daria para quem está começando aprenda a calcular antes de aprender a vender. Porque um orçamento errado pode destruir o lucro de meses de trabalho. Se você quiser testar o Deal Calc, vou deixar o link aqui embaixo. Ele ainda está evoluindo e eu estou justamente buscando feedbacks de joalheiros, ourives e modelistas para continuar melhorando a ferramenta. E agora eu quero saber, qual é a sua maior dificuldade hoje na hora de precificar uma joia? É descobrir o peso? É definir a mão de obra? Calcular o lucro? Comente aqui embaixo porque eu leio todos os comentários. Te espero no próximo vídeo.